Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos acompanha presencialmente e também através dos nossos canais digitais. Hoje, como alguns sabem, eu gosto bastante de história, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês duas histórias, alguns talvez conheçam, alguns não conheçam muito, que são fatos que aconteceram aqui na região da cidade de Feliz, ainda no século XIX, ainda nos anos 1800. Duas tragédias onde dois padres vieram a se afogar na travessia do Rio Caí, que é um assunto que a gente tem tratado muito, né, nos últimos tempos, enchente, pontes, pinguelas, enfim. Essas histórias são num período onde não tinha nada disso, né? Não tínhamos pontes, não tínhamos pinguelas. A travessia em alguns lugares aqui próximo do Vale do Caí eram através do rio mesmo, por isso que se chamavam Passo, inclusive aqui na Feliz era o Passo da Boa Esperança, um lugar onde se conseguia atravessar, o Passo da Bela Vista. E aí eu vou trazer duas histórias, porque ano passado, depois da enchente de maio, a prefeitura realizou 2 resgates de cruz, que se referiam a esses 2 acontecimentos. E eu instiguei muito naquela época para que isso fosse realizado e a prefeitura se envolvesse nisso, pensando justamente no futuro da gente preservar e, quem sabe, fazer algum trabalho em cima disso. A cruz, lá na Bela Vista, inclusive a rua se chama, né, a Rua da Cruz, a Estrada da Cruz, que é a Estrada da Bela Vista, sempre tinha uma cruz lá, foi levada pela enchente, a própria rua, a estrada foi levada na enchente, né, e a outra ficava aqui, na barranca do rio, bem próximo onde hoje é a Ramada. Ela também foi localizada depois da enchente de maio de 2024. Então, a primeira história do falecimento mais antigo é do padre Michael Kellner. Ele faleceu em 1883. Então, ele foi pároco de São José do Hortêncio, Triunfo. A paróquia era muito grande, ela tinha sob sua responsabilidade Montenegro, São Vendelino, Bom Princípio, Poço das Antas e outros. Ele veio em 1881 para a nova paróquia de São Sebastião do Caí. O nome dele era Michael Kellner e em português eles chamavam de Miguel. Por isso que até na cruz que foi resgatada lá na Bela Vista, a plaquinha diz Miguel. Conta o historiador e padre jesuíta Arthur Rabuski, em seu livro sobre a morte dos 2 sacerdotes no Rio Caí, que o padre Kellner estaria vindo de Tabakstal, Bananal, Picada-Cará, tendo por destino Bom Princípio, onde ele iria ouvir as confissões. Porém, quando da travessia, ali no Passo da Bela Vista, portanto, lá era um local onde era possível atravessar a pé ou a cavalo, quando o rio estava baixo, ali no Passo da Bela Vista, montado a cavalo, padre Kellner se afogou, no dia 2 de janeiro de 1883. A história aqui é um pouquinho mais longa, eu não vou adentrar, mas ele foi sepultado na localidade de Bela Vista, na Capela de São Luís, somente em 5 de janeiro. Então ele faleceu dia 2, só no dia 5 ele foi sepultado, passaram-se vários dias desse acontecimento. Ele era nascido em Treffelstein, na Alemanha, em 31 de dezembro de 1823. Migrou ao Brasil em 1858 e veio a falecer, então, em 2 de janeiro de 1883, aos 59 anos. Então, no local da morte, nas proximidades ali do antigo Matadouro Brown, lá na Estrada Bela Vista, cidade de Feliz, foi colocada uma cruz de madeira em memória ao finado sacerdote. E aí, pelo que consta no antigo livro, em 21 de junho de 1970, o então padre do Caí, Edvino Pool, inaugurou um memorial de concreto no local. Colocaram então uma cruz de concreto, já que a cruz de madeira era levada constantemente pelas cheias. E esse memorial de concreto permaneceu ali naquele local até essa última grande enchente de 2 de maio de 2024, quando foi levada pelas águas. E depois de um tempo ela foi recuperada. Foi o trabalho da Secretaria da Infraestrutura do município. Essa cruz foi resgatada no dia 5 de junho de 2024. Então,
um mês e pouco depois da enchente, né, quando tinha passado a turbulência das primeiras semanas, quem nos avisou foi o Josué Brown, morador próximo lá, que havia avistado aquela cruz lá, e aí eles nos apontaram, e a Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Metz Miller e dos operadores Rogério e Bernardo, a gente conseguiu então fazer o resgate dessa cruz, com autorização do prefeito Júnior, e aí a gente provisoriamente armazenou na propriedade dos Brown, para que depois a gente fizesse alguma recolocação. A própria estrada foi levada pela enchente naquela ocasião, né? Então, gentilmente a família cedeu lá um espaço para armazenar o artefato, até que a gente tivesse condições de melhorar isso, né? Essa história que eu contei aqui são diversas fontes, né? Eu tenho do blog do Renato Klein, do professor Paulo André Rockenbach. Ele também compartilhou o livro História das Casas, um resgate histórico dos jesuítas no sul do Brasil. O Josué Brown, né, que localizou então a cruz lá após a enchente. Nós também temos que agradecer à coordenadora de cultura, Raquel Brambila, e ao secretário Kleber. E a outra história é do padre Ruland. Ele veio a óbito em 1895. Essa cruz foi encontrada aqui na Barranca do Rio, próximo à Ramada, também depois da última enchente. O Martin Brickman um dia me encaminhou uma foto, porque sabe que eu vou atrás desse tipo de assunto, é um hobby meu, né, pesquisar a história. E aí eu fui lá, vi, essa cruz estava aí, que estranho. Alguns acharam que ela poderia ter vindo de outro lugar, não? E aí eu comecei a investigar, e ali existia uma cruz há muitos anos atrás. E conversando com as pessoas, realmente, essa história se concretizou. A gente encontrou, então, fontes e informações que confirmam, né? Então, conforme o relato do padre Max von Lassberg, testemunha ocular do fato, o padre Ruland atravessava a barca central da Feliz, ao lado da atual Ponte de Ferro. Ele vinha de São José do Hortêncio, sentido Picada Feliz, e ali ele veio a falecer. Foi encontrado no dia seguinte. Eu também conversei naquela ocasião com um morador próximo ali, o João Trois, quilômetro. Ele também confirmava que quando ele era, vamos dizer, uns 30, 40 anos atrás, ele lembrava vagamente que existia uma cruz naquela barranca, né? E aí, conforme as enchentes aconteciam, aquilo lá foi derrubado, foi sendo enterrado pela lama, pela vegetação. E agora, como essa enchente foi tão grande, na verdade ela desenterrou a cruz dali, então. Essa é que foi a situação. A seguir eu vou trazer um trecho com a narrativa desse padre Max, constante no Allerlei, página 93, traduzido pelo professor Ovídio Hillebrand. O padre Ruland, em 6 de novembro de 1895, esteve com o padre Bless em São José do Hortêncio. E perto da noite de lá, voltando para casa, por um desvio da estrada, acompanhou o padre Stemann por um trecho. Assim anoiteceu quando ele chegou no Passo da Feliz. Mesmo que o rio estava abaixo, por precaução ele foi na barca, pois por causa de sua visão, de noite ele não enxergava nada. Então aqui o Passo da Feliz ficava do lado de cá, hoje, né, da Ponte de Ferro, onde era o antigo Bambu. Temos ainda essa descida. No verão é possível até de atravessar, uma pessoa a pé, com algum animal. Ainda hoje, esse é o Passo da Boa Esperança. Do outro lado, agora onde tem a Ponte Nova, um pouquinho mais adiante, era onde ficava a balsa, porque ali é um lugar bem mais fundo, então para atravessar com animais, com alguns equipamentos, se passava com a balsa por ali. Esse padre, então, preferiu passar pela balsa porque ele estava escuro, ele ia, né, melhor garantir por lá do que eu ir a pé, enfim. E o que aconteceu? Com a barca já do outro lado, daí consta aqui a descrição da testemunha ocular, o preto barqueiro, provavelmente um escravo que cuidava da barca, ou algum funcionário que cuidava da balsa naquela época, estava amarrando-a, já do lado do centro, né? E aí ele ouviu o cavalo espernear e cair na água. Tempo de líder, senhor presidente. 5 minutos. Que lá é muito funda.
Imediatamente ele correu lá, mas já era tarde. O cavalo nadou para a terra, o padre não apareceu mais. É possível que ele mesmo, com a visão difícil, procurou a saída errada da barca, que se tinha se desviado ao encostar, e teria tocado o cavalo para o lado mais fundo. Ninguém viu nada nesta noite escura. Passava das 8h30. Na manhã seguinte, logo, se encontrou o seu cadáver no mesmo ponto, debaixo da água. A sua capa se havia coberta sobre a cabeça. Todos os moradores estavam apavorados e a população desta localidade, de Santa Catarina, se preparou para enterrá-lo lá. Aqui se chamava povoado de Santa Catarina, naquele momento, né? Só quando ficou conhecido, como ele mesmo, em setembro... aqui. Todos os moradores estavam apavorados e a população dessa localidade se preparou para enterrá-lo lá. Eles queriam enterrar ele ali mesmo, na barranca do rio. Só que o que aconteceu? Ele, meses antes de falecer, olha que loucura, ele tinha preparado uma sepultura para ele, bem na frente da igreja católica aqui do Morro das Batatas. Inclusive, é ali que ele foi sepultado. Está lá, bem na porta, tem uma cruz, um monumento, e ali ele era o pároco da paróquia Santo Inácio, que naquela época era uma paróquia muito importante, inclusive a paróquia da Feliz Baixa, chamada aqui, que é o centro aqui da Feliz, se reportava a ela ainda naquela ocasião. O desenvolvimento da Picada Feliz foi muito forte no Morro das Batatas, naquele início, né? Então, olha que interessante. Quando as pessoas, então, descobriram que ele tinha já preparado o seu local de descanso lá em cima, então eles desistiram da ideia de enterrá-lo ali e carregaram o cadáver a pé em longa procissão fúnebre pelo Patadenberg, pelo Patada Parish, né, até a Igreja Católica do Morro das Batatas. Padre Ruland nasceu em 13 de agosto de 1840. Ele trabalhou, então, como sacerdote em Salvador do Sul, Montenegro e Feliz, aqui nas paróquias locais. Essa história aqui eu trago um agradecimento ao professor Paulão também, pelo achado da foto, que a gente está circulando algumas fotos, também apareceu aqui na tela, né, para as pessoas de casa também poder acompanhar e entender um pouquinho do que eu estou falando. Ao Luiz Fernando Folkweis, que também achou essa transcrição do professor Ovídio Hillebrand, que ajuda a entender com mais detalhes a história. Também ao Quilômetro, né, que naquela ocasião tinha dado o acolhimento e o seu depoimento sobre o assunto. E essa enchente, então, trouxe muitos desafios e a gente tinha isso no radar. A gente tinha a intenção, como administração, em algum momento valorizar isso, recolocar isso no lugar. Só que não era a prioridade, né? A gente sabe, tem muita coisa, embora louvável a gente, né, prestigiar a história, tem muita demanda na frente, como prioridade. E isso foi passando, a gente teve trocentas mil coisas que a gente precisava fazer, que a prefeitura precisa fazer. Agora a gente recentemente inaugurou a obra da ponte, então a gente está conseguindo evoluir, mas ainda tem muita coisa a ser feita. E aí a gente, para não ficar assim, a gente... O que nós podemos fazer como comunidade? Vamos se unir, vamos de repente se mexer e vamos fazer, porque não precisa esperar para a prefeitura fazer isso. E o prefeito Júnior disse que esse ano realmente não está previsto no orçamento e provavelmente não ia ter braço para isso, mas havia um olhar para o ano que vem, um horizonte para o ano que vem. E aí a gente foi atrás de algumas pessoas, de alguns empresários e de algumas lideranças na comunidade, para de repente colocar isso em prática e nós, como comunidade, como população, reestabelecer isso. E aí eu tenho que agradecer aqui ao Augustus Virtes, ao Josué Brown e ao Ângelo, da Botan do Brasil, que é a fábrica de postes lá no Distrito Industrial, no Roncador, porque eles toparam de imediato toda essa história aqui de reestabelecer essas cruzes em seus locais. A cruz aqui do centro já está posta, se alguém passar ali pela Nova Ponte, pela Voluntários da Pátria, vai ver. Ela está bem do lado daquela pracinha que tem do lado da Ramada. É a mesma cruz do Padre Ruland, que a gente então resgatou, foi colocada lá. E agora o próximo passo é, daqui a pouco, quando a gente tiver tempo, a prefeitura puder fazer alguma sinalização, colocar alguma placa contando a história,
algum QR Code, porque virou de novo um ponto turístico. Da mesma forma, está sendo feito um trabalho lá com a cruz do Padre Kellner, Bela Vista. Hoje foi resgatada da propriedade dos Brown e foi levada para o pátio de obras da empresa Botan do Brasil. Ninguém está ganhando nada com isso, todos estão fazendo de forma voluntária, e eles lá vão fazer o restauro da base dessa ponte, já estou finalizando, senhor presidente, da base dessa cruz, para depois colocar no local onde ela estava, na margem da estrada da cruz, né? E aí nós temos de novo esses dois pontos turísticos aí colocados para a população memorizar, relembrar dessa história e levar esse conhecimento para as próximas gerações, tudo sem precisar depender exclusivamente do poder público. Acho que isso que eu queria enaltecer. Então, aquelas pessoas que daqui a pouco se interessam, gostam, acharam legal, querem dar algum tipo de contribuição, procurem essas pessoas. O Augusto Wirtz ajudou com material, com mão de obra, com pedreiros aqui na construção do centro, e essa empresa, a Botan do Brasil, vai fazer toda a parte de estrutura, de ferro, de concreto, de cimento e perfuração, lá na estrada da Bela Vista. Seria isso, queria trazer essas duas histórias para compartilhar, faz parte da história de Feliz e eu acho que merecem ser preservadas e eternizadas. Muito obrigado, senhor presidente.